Boa tarde, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre buchas, mancais, guias e rolamentos. A bucha de fixação tem a função de fixar rolamento de furo cônico em eixo liso sem encosto. Ele é composto por três partes, sendo elas bucha, porca de trava e arruela de trava, e são fornecidas sempre com esse conjunto completo. A bucha geralmente é fabricada em aço, é um componente com uma geometria cônica, permitindo assim o aperto até chegar às dimensões às quais ela foi projetada para trabalhar, tanto para o eixo quanto para o rolamento a qual será fixada. A porca de trava tem a função de dar aperto e possibilitar que a bucha alcance as dimensões finais, a qual deve trabalhar em conjunto com o eixo e o rolamento. Por fim, temos a arruela de trava, que serve para encosto da porca de trava no rolamento. Ela assegura que o encosto está paralelo à face da porca e garante que a porca não vá se soltar. Isso por conta das abas de travas na qual encaixam nos rasgos que possuem a porca. Esses três componentes formam um conjunto de uma montagem extremamente fácil, fabricação do eixo mais simples por não precisar efetuar uma usinagem em ângulo e principalmente economicamente mais viável. Como escolher a bucha certa? Existem vários tipos de bucha, o que pode dificultar a escolha dos materiais certos na hora de planejar ou executar um novo projeto. Portanto, para fazer a aquisição certa, é importante levar em consideração três fatores: o local de fixação, a carga máxima suportada, tamanho do parafuso escolhido. Esses itens determinarão o material da bucha, o formato e o tamanho da peça necessária para fixar um objeto. Os principais locais de fixação das buchas, também conhecidos como bases de ancoragem, são tijolo oco, bloco de concreto, concreto ou tijolo maciço, divisórios em geral, superfícies metálicas, buchas metálicas, forro de gesso e parede de drywall. E aqui nessa imagem nós colocamos imagens de quais são os principais tipos de bucha. Agora explicando sobre cada uma delas, a bucha convencional A é um dos tipos mais utilizados de bucha, é fabricada em poliamida, o famoso nylon, tem alta durabilidade, ou seja, dificilmente resseca ou se quebra. Já a bucha KT, ela é recomendada para divisórias de forros de gesso acartonado. E ela pode fixar suportes, quadros, espelhos, luminárias e acessórios para banheiro. A bucha BKF, ela é um modelo de nylon que é indicado para drywall com ponta fina. E a instalação é bem rápida, ela fura e aplica em uma só instalação. A peça é mais indicada para instalação de quadros, espelhos e elementos decorativos. A bucha oco é produzida em polietileno, o que permite seu uso em materiais maciços e ocos, ou seja, ela pode ser usada em aplicações diversas, como placas de gesso, placas cimênticas de compensado e blocos ocos e concretos. A bucha BUR, elas são resistentes à tração, não quebram e nem ressecam com o passar do tempo e são aplicadas com grande facilidade. A bucha tab é uma opção para quem pretende fixar objetos mais pesados. Com um corpo metálico e tiras de plástico, a bucha é capaz de suportar altas cargas. A bucha S também é uma das opções mais utilizadas para ter uma base de ancoragem versátil. Ela pode ser aplicada em materiais de diversos tipos, de parede, como parede de concreto, tijolo e alvenaria. Bucha full também são bastante versáteis, servindo tanto para a base de materiais maciços quanto ocos. As principais diferenças entre essas opções e as buchas S são o peso suportado por cada uma. A bucha Scissor Extreme é uma bucha universal compatível com todos os tipos de parafusos e ela é ideal para aplicação de cargas médias e leves e se adapta a substratos ocos e maciços, seja bloco de concreto, pedra natural, tijolo, refratário, entre outros. As guias são os elementos de apoio mais comuns que existem. Você os encontra em portas corrediças e também em barramentos de tornos mecânicos e outros tipos de maquinários. As guias obrigam uma peça a percorrer um certo movimento com bastante rigor, garantindo sua linearidade. Guias de deslizamento. As guias de deslizamento são muito comuns em máquinas operatrizes, onde diferentes perfis de guias são utilizados. Ela costuma ser muito lubrificadas com certos tipos de óleos industriais
evitando o desgaste e melhorando a vida útil dos equipamentos. As guias de rolamento são bastante aplicadas em máquinas CNC e são mais modernas, gerando menos atrito que as guias de deslizamento. Isto porque, enquanto a primeira gera atrito em sua aplicação, para as guias de rolamento, o movimento é gerado pelos elementos rolantes. Para conservar as guias de deslizamento e de rolamento em bom estado, são recomendadas as seguintes medidas: manter as guias sempre lubrificadas, protegê-las quando são expostas ao meio abrasivo, providenciar a manutenção do ajuste da régua sempre que necessário. Mancais. Qual a função de um mancal? A função do mancal é servir de apoio para eixos girantes. Logo, os mancais são sujeitos às forças de atrito devido à rotação do eixo. Dessa forma, o atrito ocorre devido ao contato da superfície do eixo com o mancal. Portanto, podemos definir que a função do mancal é dar apoio e suportar uma carga enquanto está em contato com um eixo ou elemento rolante, o rolamento. Mancal de deslizamento. O mancal de deslizamento é um elemento de máquina constante sujeito às forças do atrito. Sua principal função é servir de guia e apoio para os eixos girantes. Sendo assim, o projeto deve levar em conta fatores importantes como seleção do material para sua fabricação, manutenção e reposição, sistema de lubrificação eficiente, facilidade de desmontagem e troca de componentes, compatibilidade entre o dimensionamento do mancal e a carga que deverá suportar ambiente de trabalho. Considerando esses fatores, a vida útil poderá ser prolongada. O mancal de deslizamento deve ser frequentemente inspecionado, dentro de um planejamento de manutenção preventiva. Tipos de mancais de deslizamento. Mancal hidrodinâmico. É fabricado em material de alta resistência e possui uma fina camada de óleo lubrificante entre o eixo e a bucha, evitando assim o atrito. Mancal hidrostático. Apresenta precisão extremamente alta, quase isento de desgaste. Desse modo, é muito utilizado em aplicações de alta precisão no movimento de rotação. Mancal aerostático. É lubrificado com um filme de ar cuja camada tem espessura entre 5 e 30 microns, sendo assim as superfícies são intercaladas com camada de ar comprimido que é fornecido por um ou mais bocais no mancal. Mancal magnético. Não utiliza lubrificantes, pois usa campos magnéticos para suportar seu carregamento. Dessa forma, ele consegue manter o eixo em suspensão pela ação de forças magnéticas. Mancal de rolamento. O mancal de rolamento comporta rolamentos de esferas, rolamento de rolos ou rolamento de agulha que servem como apoio do eixo. Dessa forma, quando o eixo gira, as esferas ou os rolos também giram. Tecnicamente, trata-se de um suporte para um elemento rolante chamado rolamento, no qual se encaixa no furo do mancal para suportar o eixo. Tipos de mancais de rolamento rotativo. 1. Mancal de rolamento rígido de esferas. É composto por um conjunto de esferas e alojamento. Por ser rígido, não permite movimento de flexão ou desalinhamento do eixo. 2. Mancal de rolamento de esferas de contato angular. É recomendado em aplicações que demandem alta rotação e pouco ruído. 3. Mancal de rolamento de rolos cilíndricos. Permite que o eixo trabalhe em alta velocidade e suporte elevadas cargas de impacto na direção radial. 4. Mancal de rolamento de rolos cônicos. É preparado para suportar altas cargas de impacto, inclusive impactos radiais e axiais simultâneos. 5. Mancal de rolamento axial de esferas. O rolamento possui 2 anéis, um no eixo e outro na base, que acomoda as esferas em seus canais. Não podem ser submetidos a cargas radiais. São compostos por anel de eixo, gaiola axial, anel de caixa, que pode ter superfície assento, plana ou esférica. 6. Mancal de rolamento de agulhas, utilizado para cargas elevadas e em baixa rotação. O rolamento de rolo de agulha apresenta diâmetro pequeno em comparação com seu comprimento. 7. Mancal de rolamento autocompensador de rolos e esferas. Nesse tipo de mancal, o rolamento possui uma característica de ser autoalinháveis, permitindo desalinhamento angulares do eixo em relação ao alojamento. Ele consegue corrigir os erros de alinhamento causados por flexão, por desalinhamento ou até mesmo por erros de instalação. Qual a diferença entre mancais de rolamento e mancais de deslizamento? O mancal de deslizamento tem como característica o uso de uma bucha fixada ao suporte, usado em máquinas pesadas ou equipamentos de baixa rotação. Para aplicações em alta velocidade de atrito menor, o mais indicado são os mancais de rolamento. Lubrificação em mancais e manutenção.
O atrito é a principal fonte de desgaste em mancais e rolamentos. O mancal de deslizamento necessita de uma maior qualidade de óleo lubrificante. Já o rolamento necessita de uma menor quantidade de lubrificante em comparação ao de deslizamento. No entanto, uma boa lubrificação de mancais é essencial para o bom funcionamento do equipamento e para a maior durabilidade da peça. A manutenção em mancais depende da aplicação ou função. Convenciona-se que o tempo de intervalo de manutenção de um mancal é de 1 vez ao mês se o mancal for de eixo, a cada 2 meses se o mancal for de apoio, 2 vezes por mês se for de cabeçote e de 30 em 30 dias se for usado em motores elétricos. Rolamento. O rolamento é um componente que permite movimento rotativo entre dois ou mais elementos. Ele serve para reduzir o atrito ou fricção de deslizamento entre a superfície de contato, eixos, polias ou mancais de rolamento, por exemplo. Classificado como um componente de transmissão mecânica utilizado em uma vasta gama de aplicações. Primeiro, rolamentos rígidos de esfera. Ele possui uma ampla variedade de aplicações, de construção simples, não separáveis, opera em altas velocidades e requer pouca manutenção. Rolamento série Y. Tem uma superfície externa esférica, convexa, que é um anel interno prolongado com diferentes tipos de dispositivos de ficção. 3. Rolamentos de esferas de contato angular, que são adequados para suportar cargas combinadas, atuando simultaneamente. Também são fabricados com 1 ou 2 carreiras. 4. Rolamentos autocompensadores de esferas. Os rolamentos autocompensadores de esferas apresentam a característica de serem autoalinháveis, ou seja, permitem desalinhamentos angulares do eixo em relação ao alojamento. 5. Rolamento axial de esferas. Os rolamentos axiais de esferas são projetados para suportar cargas axiais e não devem ser usados quando houver qualquer carga radial. Ele é composto por arruelas desmontáveis para facilitar a manutenção. Tipos de rolamentos e suas aplicações. Rolamento de rolos cilíndricos. Rolamento de rolos cilíndricos são produzidos em diferentes modelos, séries e tamanhos, mas há diferenças entre eles e podem ser encontrados nas seguintes formas: de acordo com o número de carreiras de rolos, 1, 2 ou 4, e conforme o tipo de gaiola, com, sem ou projetos especiais. Outra diferença está na configuração dos flanges de anéis internos e externos, conforme a composição e o número de flanges guia. 2. Rolamento agulha. Esse é um tipo de rolamento de rolo que apresenta diâmetro pequeno em comparação com seu comprimento. Por ter perfil modificado de pista-rolo, faz com que se evitem os picos de tensão e dessa forma se prolongue sua vida útil. 3. Rolamento de rolos cônicos. É um modelo de rolamento que apresenta pistas de anel interno e externo, cônicas e de rolos cônicos. Por essa configuração, suportam cargas combinadas, em outras palavras, significa que comportam cargas axiais e cargas radiais atuando ao mesmo tempo. 4. Rolamentos autocompensadores de rolos. São os rolamentos que contam com 2 carreiras de rolos simétricas, sendo uma pista esférica comum no anel externo e 2 pistas no anel interno, inclinadas em um ângulo em relação ao eixo do rolamento. O ponto central da esfera na pista do eixo externo está no eixo de rolamento. E por último, rolos de leva com eixo, que acima de tudo é fundamentado em rolamentos de rolos de agulhas ou cilíndricos. Ele possui um pino sólido roscado no lugar do anel interior, disponível em diversos modelos e variantes.